paixão, amor, aí, né? Ser exatamente o contrário do contexto do baixo libido. Vamos aflorar o libido aí, as cores aí, elas aparecerem um pouco mais na nossa vida. Não sei se vocês já viram que às vezes o contexto de as cores que o paciente usa também às vezes se refere aos conflitos que ele vive. Então, um paciente que vive uma constelação pós-morte, ele pode muito bem viver com roupas sempre pretas, né, por exemplo. Então, às vezes pode ser um contexto, né, que pode trazer a ele essas informações. Olá pessoal do YouTube, aí, sejam bem-vindos também para essa aula sobre baixo libido. E vamos esquentar aí com vermelho fogo essa aula sobre o libido, que às vezes pode interferir tanto em nós também, porque que nós não podemos passar por situações que podem interferir nesse contexto do libido, e os nossos pacientes também, porque nós podemos ajudá-los a sair desses processos. Olá Natália, Cláudia. Então vocês sabem que existem alguns tipos de conflitos diferentes que podem desencadear essa fragilidade da alteração no libido. Não é somente, às vezes a gente olha lá o centro de controle hormonal masculino e feminino e tem essas alterações, mas a gente tem que olhar também para outros conflitos que também podem aparecer. Então existem outros órgãos que são determinantes dessas alterações e são importantes a gente ter em conta esse processo. Então esse libido, eu coloquei aqui algumas informações. Então o libido é controlado por dois hormônios, né? São no contexto da testosterona e o estrógeno, que eles estão ou aumentados, aumentando esse libido desse paciente, ou diminuindo essa vontade, essa gana, esse desejo por uma relação sexual, desejo por um contato afetivo com relação ao parceiro ou à parceira, né? E isso pode ser causado por alguns processos, que podem ser por medicamento. Às vezes alguns medicamentos eles podem interferir diretamente no controle ou na produção desses hormônios e fazer com que o paciente diminua o certo libido utilizando daqueles medicamentos. Então não é só conflito emocional, né? Então a gente não pode pensar que não, só a situação emocional pode alterar. Não, às vezes pode ter algum contexto tóxico, né? O corpo pode entender como uma intoxicação com relação a alguns medicamentos que pode interferir diretamente no contexto então relacionado a esse libido. Podemos ter a alteração cirúrgica. Então um paciente que faz uma cirurgia de testículo, ovário, ou tem um processo de uma quimioterapia, uma radioterapia nas regiões inferiores que podem às vezes alterar o funcionamento de ovário e testículo, pode sim gerar uma disfunção na produção desses hormônios. E aí vai ser necessário nesse momento ter ali consumir o medicamento para que possa melhorar esse contexto hormonal. Podemos dizer que na menopausa e na andropausa nós temos uma diminuição também fisiológica desses hormônios. Então temos uma alteração com relação a esse contexto natural também, mas nesse contexto cirúrgico ou tóxico, aquele órgão vai parar de produzir naturalmente aquele hormônio. Então vai ter uma disfunção sim nessa busca, nesse libido, nesse desejo sexual naquele momento, enquanto há esse processo então de disfunção. E também temos um contexto que é meio generalizado, né? Imagine assim, se eu estou estressado com alguma coisa, se eu estou numa frustração com alguma coisa, a tendência é que a fase ativa de estresse, enquanto eu estou ativamente em estresse com relação a uma situação, eu tenho uma tendência de ter o libido baixo. Porque na fase de estresse, o nosso cérebro vai entender as prioridades. Então, se eu estou num estresse, numa prioridade vinculado a alguma coisa está acontecendo na minha casa, é um perigo de um assalto, é perigo de alguma coisa acontecer aqui, a prioridade não é ter libido. A prioridade perante aquele estresse é com relação àquilo que está acontecendo. Ou vamos dizer que de manhã houve uma briga, uma discussão entre parceiro e parceira, então aquela parceira ou parceiro ainda está no estresse com relação àquela situação, ainda está remoendo aquilo que aconteceu, né, com relação àquele dito ou não dito, aquela informação, aquela frase, aquela expressão
do parceiro. Então, à noite, enquanto eu estou remoendo, eu estou no estresse. Então, a tendência é que enquanto eu estou no estresse, eu também não vou ter vontade, né? Porque a prioridade não é o ato sexual. Prioridade naquele momento é a situação conflitiva que eu quero resolver aquela situação. Então eu não vou estar naquele libido, não vou estar com aquela vontade, eu não vou estar com todo aquele prazer e tranquilo para me soltar na relação sexual. Pode até haver a relação sexual, que não é muito difícil disso acontecer, né? Que às vezes, eu tenho que fazer as honras de mulher, eu tenho que fazer as honras de homem, porque se eu não tiver relação sexual, ele ou ela pode procurar outra pessoa. Mas eu faço, mas não necessariamente com toda aquele vontade, todo aquele libido, todo aquele gás, né? Com relação à relação sexual. Então, a princípio, o estresse, ele é um dos fatores que pode inibir. E eu digo que seria um estresse generalizado, independente do órgão ou tecido de conflito específico, porque a prioridade perante o estresse é estar alerta para atacar ou para fugir a uma situação. Não é de estar ali tendo relação à vontade. Então, se eu estou num estresse, num alerta perante uma situação, eu não vou poder relaxar tanto quanto eu poderia. Claro que existem sempre as pessoas do gosto da adrenalina, né? Então, aquelas pessoas que gostam da adrenalina naquele momento e podem, às vezes, ter as relações sexuais naquele momento, mas, em geral, aí entraria em outros conflitos associados que fariam com que essa pessoa gostasse daquele momento da adrenalina, daquele momento só o momento de fazer o ato em lugares estranhos, lugares que as outras pessoas não fazem e tudo mais. Mas daí entramos numa constelação esquizofrênica cerebral, de um Casanova ou de uma ninfomania, nesse desejo exagerado com relação a algumas situações. Mas vamos ponto por ponto de alguns dos possíveis alteradores desse contexto. Nesse caso, você escreveu mais devagar do que eu falei, Dani, olha só, hein? Mas estamos entrosados na mesma informação. Então essa seria uma constelação, sim. E depois eu vou falar um pouco o que é esse contexto da constelação esquizofrênica cerebral. Né? Não constelação familiar, tá? Isso é um método. A constelação esquizofrênica cerebral é algo dentro das leis biológicas que entram nessa alteração. Não, o tiro aqui tá mais rápido, Dani. Falei mais rápido, nem vem, né? Então, primeiro tipo de conflito que pode desencadear essa alteração com relação ao libido seria um conflito em fase ativa relacionado a ovário e testículo. Então, quais são os tipos de alterações que poderiam gerar, situações emocionais que poderiam gerar alterações em ovário e testículo, né? Diz aí, pessoal, dos estudos da origem, qual o conflito emocional que afeta ovário e testículo em mesoderma novo? Mesoderma novo, qual é o conflito? Então nós sabemos que na embriologia existem 3 tecidos principais: endoderma, mesoderma e ectoderma. Dentro das leis biológicas, o Dr. Hammer olhou esse contexto de mesoderma e dividiu ele em 2, o mesoderma antigo e o mesoderma novo. O mesoderma antigo, ele tem relação a tecidos mais arcaicos do nosso corpo, e o mesoderma novo a tecidos mais evoluídos, o cérebro novo, que seriam ali vinculados a uma região da substância branca. Ou seja, na evolução das espécies, o Dr. Hammer observou que, baseado na embriologia, cada camada embriológica dá origem a determinados tipos de tecidos, determinados tipos de órgãos. E esses tecidos e órgãos, eles têm as suas funções específicas. E dependendo desses tecidos e órgãos, eles vão ter um centro de comando no cérebro específico também. Os tecidos derivados dos mesoderma antigo e do endoderma estão mais vinculados a um cérebro mais antigo. E os tecidos do mesoderma novo e do ectoderma do cérebro mais novo, ectoderma, né? Na região mais evoluída na evolução das espécies. Então, nesse sentido, quando nós falamos de libido, nós geralmente vamos encontrar tecidos relacionados ao mesoderma novo e tecidos relacionados ao ectoderma.
Então, quais seriam esses tecidos, né? Então, mesoderma novo, como a Luzcléia falou, tem um tecido relacionado aos ovários e testículos. Esse tecido de ovário e testículo do mesoderma novo, eles têm vínculo a perdas. Então, são situações de perdas. Há tecidos de ovário e testículo relacionados ao endoderma, que é um tecido mais arcaico, que é um conflito de perda vital. Então a perda vital, daí sim, seria uma perda de filhos. É algo muito vital para mim, algo muito importante para a sobrevivência da espécie ter um descendente. É extremamente importante para a espécie essa pessoa, ou para mim é muito extremamente importante essa pessoa aqui para me proteger. Por exemplo, a perda de uma mãe quando eu sou criança, né? Agora, mesoderma novo é um contexto mais generalizado, é um pouquinho mais expandido esse processo. Então é uma sensação de perda, mas dessa característica que a Luzcléia falou de autodesvalorização ou impotência, e que a Lívia realçou ali, relacionado a medo, uma impotência, uma autodesvalorização por não ser capaz de proteger ou uma incapacidade de evitar perder alguém. E esse expandido significa que pode estar relacionado tanto a meus sobrinhos, irmãos, pode ser pessoas próximas, animal de estimação, ter uma perda de alguém que eu considero muito, ovários e testículo. Essa perda generalizada é uma incapacidade de proteger. Sempre tecidos derivados do mesoderma novo, ele tem uma relação de autodesvalorização ou incapacidade. Então é uma incapacidade de evitar uma perda, ou uma autodesvalorização porque se eu tivesse feito isso em vez daquilo, então eu fico me autodesvalorizando por não ter sido capaz, ou não fui apto a evitar perder aquela pessoa, eu não fui apto a evitar aquela situação. Então vamos fixar aqui qual é o tema da live de hoje, para o pessoal que estiver entrando também, né? Então, a live de hoje tem a relação de libido. Vamos lá, Gabi. Não entendi. Como diferenciar que o conflito vem de uma perda vital ou de uma perda de capacidade e incapacidade de evitar? A perda vital significa, em tese, um conflito muito mais intenso, sabe? Aquela vitalidade. O que é vital? Vital são tecidos do endoderma. O que é vital para a minha sobrevivência? É vital eu respirar? É vital para a minha sobrevivência eu me alimentar, digerir e captar os nutrientes o suficiente para eu manter a minha sobrevivência. E é vital eu procriar para que a minha espécie progrida. Então o contexto de sobrevivência eles não tem a ver somente com o contexto meu, de eu sobreviver, mas a espécie sobreviver também. Então biologicamente na evolução das espécies surge uma necessidade vital de sobrevivência, né? Então sobrevivência minha e sobrevivência do clã, né? Então nesse sentido dessa sobrevivência, esse instinto de sobreviver vai fazer com que o que é importantíssimo para que eu possa sobreviver? É que, quando eu sou criança, que minha mãe esteja viva. Porque é minha mãe que me alimenta, a minha mãe que me nutre, é a minha mãe que me protege. Então, o instinto vital da minha sobrevivência é que, se a minha mãe morrer, eu estou em risco. Se a minha mãe falecer, eu estou ameaçado. Se o meu pai, que é o meu protetor, ele morrer, eu estou em risco de ser ameaçado por outros animais que podem me atacar. Então esse instinto, esse contexto relacionado a um vínculo então de perda de proteção, né? A gente pode associar com relação ao mesoderma antigo, mas a sensação é perigoso, é vital para mim eu ter meu pai e minha mãe aqui, porque se eu perder eles eu posso morrer. Agora, também é vital para a procriação e manutenção da espécie que os meus filhos sobrevivam. Então, se eu tenho um filho que morre, eu entro numa sensação de que a minha espécie corre risco. Então, é necessário manter a espécie para que ela mantenha-se em sobrevida. Tá? Não sei se está dando para entender essa relação. Então, somente as pessoas mais próximas entram nesse processo mais vital, tá? O que me gera a vida, o que me mantém na vida. Agora, se é um vínculo mais alargado, que aquilo não gera um risco, um animal de estimação eu perder, não gera um risco à minha sobrevivência, né? Então, se eu perdi um cachorrinho, não gera um risco à minha sobrevivência, mas gera uma sensação de incapacidade de ter evitado.
Eu não pude protegê-lo, eu não pude evitar que ele falecesse. Eu me sinto incapaz de ter feito algo por ele. Ou posso ter uma sensação de que minha filha ficou doente, mas aí eu posso ter uma sensação de incapacidade em proteger. Mas eu não perdi, então não tem um contexto de vital, aquilo que gera um contexto de perigo vital à sobrevivência. Essa leitura seria endoderma. Achei que essas perdas vitais eram das gônadas. Então existe o processo, existe o ovário e testículo endoderma e existe ovário e testículo mesoderma novo. Então existe as duas camadas embriológicas, eles têm tecidos vinculados ao ovário e testículo, né? Então olha lá, na apostila tem os dois tecidos. Existem pequenas nuances diferentes, porque cada órgão às vezes tem de diferentes camadas embriológicas uma derivação. Então o ovário tem tecidos de endoderma e de mesoderma. O coração ele tem tecidos endodérmico, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Então cada órgão ele tem uma derivação. A pele nós temos epiderme, temos derme e tem hipoderme, né? Tecidos derivados de camadas diferentes, né? Então nós temos diferentes variações. E nesse contexto do mesoderma novo, né? Então existe o ovário e o testículo endoderma, que é esse senso vital, e existe o ovário e o testículo derivados do mesoderma novo, que estão relacionados a um conflito mais derivado de uma impotência e uma incapacidade em proteger. Pode ser minha avó que passou por doença, está com dificuldade, ela passou por um risco à sobrevida dela, e aí eu tenho medo de não ser capaz de proteger, uma incapacidade em auxiliar ela a sair daquele leito de morte, aquela preocupação em uma doença. Ou eu tenho meu pai, vamos dizer que ele está morando em outra cidade e ele está com tosse agora sobre esse momento que a gente está passando e eu fico preocupado que algo possa acontecer. Mas hoje eu não dependo mais dele, eu não dependo dele para sobreviver. Eu tenho minha vida, eu não tenho mais a necessidade dele como proteção. Eu posso ter o meu vínculo, a minha história e o meu caminho. Então por isso que é extremamente importante, quando a gente estuda a origem emocional dos sintomas, é diferenciar esses padrões para entender por que o paciente teve uma fragilidade em ovário em endoderma ou ovário em mesoderma novo, e isso diferenciou em sintomas que ele poderia ter, né? E esse ovário em mesoderma novo pode gerar, então, nódulos, né, ou cistos, né? Por isso eu dito ovário microcístico, né? Então cada cisto é relacionado a um tipo de conflito nesse vínculo de perda ou incapacidade em proteger. Então se eu vivi várias situações onde eu perdi um animal de estimação, tive preocupação com o meu tio, tive uma preocupação com minha avó, tive preocupação com outras pessoas, amigos que foram embora e eu me senti incapaz de proteger, eu tenho cada cisto vinculado a um padrão conflitivo. E se essa pessoa traz no transgeracional essa informação de perdas ou incapacidades e impotências em poder proteger, aumenta mais ainda esse padrão conflitivo. Proteção sim, impotência, nós estamos falando, né? Então nós podemos associar esses tecidos, né? Claro, a proteção e... Denise, você sabe, né? Nenhum conflito vem sozinho. Nenhum conflito vem sozinho. Muitas vezes essa mulher que tem um conflito de ovário em mesoderma novo, tem um conflito de hipófise junto com glândula mamária. É uma impotência de nutrir, uma incapacidade, o medo de não me sentir à altura de nutrir junto com o ovário, que é uma relação de perda, o medo de perder. Então essa incapacidade, né? Então muitas vezes vem associações. Então vem derme, por exemplo, que eu vi o meu filho sendo atacado por alguém, ou o marido está batendo no meu filho, e mesmo associado ao ovário. Né? Ou o testículo, o homem vem com a fragilidade relacionada ao testículo e associado ao contexto de proteção, né? Uma incapacidade em proteção. Então, na verdade, é muito difícil um paciente vir sem associação de órgãos. Então, por isso que às vezes eu tenho alguns contextos quando algumas pessoas vão buscar entender essas relações de qual é a origem emocional dos sintomas, às vezes as pessoas acabam se confundindo porque vem essa associação. E elas simplesmente perguntam para o paciente, o que você possa ter vivido com relação a esse sintoma? E aí eles pegam um padrão de um paciente, eu me senti desprotegido com relação a uma situação. Então ele fala, então o ovário, ela se sentiu desprotegida.
Então isso foi a informação que ela passou pra gente. Daí pega só aquela informação que o paciente pegou, falou para aquele estudioso, e aí ele fala, não, ovário é conflito de me sentir desprotegido. Só que ele não entendeu por que se sentiu desprotegido. É porque houve uma perda. Então a mãe faleceu quando ela tinha 4 anos de idade e ele se sentiu desprotegido. Então tem uma associação, né? E o show da microfisioterapia é você poder entender que ela sentiu desproteção na associação das leis biológicas porque houve a perda. Então esses dois tecidos estão fragilizados ao mesmo tempo. Então aí você começa a parar de ter essa confusão de informações descoerentes que as pessoas acabam falando, porque só de ouvir o paciente nem sempre você consegue ter o padrão específico claro do que aconteceu. Você teria que ter uma conjunção de vários pacientes. Então, digamos assim, de 100 pacientes que tiveram um contexto de desproteção, é saber perante ao que eles viveram essa desproteção, para saber se aquele órgão faz sentido. Então, de 100 pacientes que viveram a situação de cisto no ovário, qual foi o padrão em comum de todos eles? O padrão em comum de todos eles, com certeza, foi uma perda. Uma incapacidade em proteger alguém. Aí eu entro, então o ovário é sensação de incapacidade em proteger e não desproteção. A desproteção pode ser 10 desses 100 viveram a perda de proteção, porque, claro, eles perderam a mãe cedo ou o pai cedo e viveram essa sensação de desproteção. Né? Então é essa conjunção que às vezes deixa não claro o que alguns profissionais falam sobre a origem de alguns sintomas. Mas quando a gente tem a possibilidade de juntar outras técnicas que ajudem a entender essa informação, aí fica muito mais claro, né? Então, sim, Denise, você falou bem, tá? Você falou bem. O contexto de perda de proteção ou incapacidade em proteger é mesoderma antigo, mas muitas vezes ele vem associado, né? Então, nesse sentido, quando vamos focar, né? Então, para ser claro, como a Denise está pedindo, para ser claro, mesoderma novo é uma situação de incapacidade ou eu me sinto inapto a proteger ou evitar perder os meus. Então essa incapacidade, ou eu me sinto desvalorizado porque eu cuidei da minha mãe como adulto no leito de morte e eu me senti desvalorizado porque eu podia ter feito outras coisas. Eu poderia ter levado ela para outros médicos. Eu poderia ter feito isso em vez daquilo, eu poderia ter agido assim em vez disso. Então, essa autodesvalorização, porque eu poderia ter feito mais, e enquanto eu não passo daquele luto, porque eu fico nessa frustração de não poder ter feito algo mais, eu estou em fase ativa de mesoderma novo, de ovário ou testículo, que vai fazer uma baixa do libido. Então, tecidos de mesoderma novo, eles têm necrose ou diminuição da função na fase ativa de estresse. Então esses tecidos de ovário, então se uma pessoa vive uma sensação de perda, ela não vai muitas vezes querer ter sexo naquele dia, porque ela está num conflito de perda, ela está vivendo a situação de perda. O libido dela não vai ter vontade, porque o processo de frustração é a perda. Então ele está vivendo um contexto de perda naquele momento. Então nesse sentido, mesoderma novo, enquanto o paciente vive um luto de uma perda mal vivida, de uma situação de luto, de uma frustração, de incapacidade em proteger, o libido tende a ir diminuindo dependendo da intensidade. Se for uma grande intensidade de perda, o libido tem uma tendência a ter uma redução muito grande. Se for uma pequena situação de incapacidade em evitar uma perda, aí é um contexto de um libido que baixa um pouquinho, né? Não vai baixar todo esse processo. Então tem uma pequena diminuição desse libido na fase ativa de estresse. Aí, o Dr. Hammer, ele coloca aqui o sentido biológico é fase pós-estresse. O Emmanuel Corbel, ele coloca que há um sentido biológico na fase de estresse, que perante ao luto eu reduzo o libido, reduzo a dosagem hormonal para vivenciar o luto, passar por aquela situação de luto naquele momento. E aí eu posso tender a pensar que durante a fase ativa de estresse, eu posso ter essa fragilidade, então, de diminuição de libido, para que eu possa passar mais facilmente aquele estresse. Agora, segundo o Hammer, na fase pós-estresse, há um aumento do libido para repor aquela perda. É como se aumentasse o libido para eu procriar novamente
e como se eu repusesse. Claro que nós, como seres humanos, não fazemos isso. Isso vem do contexto animal, né? Nesse sentido, nós racionalizamos, né? Não é porque eu vivi uma perda que eu vou procriar agora. Mas, nesse sentido, biologicamente surge uma necessidade de repovoar aquele grupo, aquela manada, aquele rebanho, para que não entre na extinção. Então, por isso que muitas vezes, quando há uma perda, né, há uma fragilidade em ovário que vai na fase pós-estresse, enquanto eu estou regenerando aquele tecido, provocar então o cisto, caso não tenha um micro-organismo, microbactérias, para eliminar aquele cisto, aquele padrão ali conflitivo naquele momento, tá? Aquela proliferação tecidual de fase pós-estresse. Uma perda de emprego seria, né? Depende como o paciente pensa sobre o assunto. Em geral, uma perda de emprego é uma perda de território, tá? Em geral, tá? Se aquele paciente, talvez, tá? Mas eu acho mais difícil isso, tá? Talvez se o paciente pensasse que aquela perda de um emprego pudesse gerar uma preocupação de uma incapacidade de proteger os dele, aí sim, de novo a conjunção. Então, perda desse emprego, eu paro de ganhar dinheiro, então é uma conjunção. Ó, olha a bagunça, né? Eu perdi o emprego, eu perdi um território. Essa perda de território pode afetar a parte, então, de artérias coronárias ou veias coronárias, junto com uma situação de perigo de faltar fígado e endoderma, junto com uma situação de rim em mesoderma novo, que afetaria o contexto de finanças, junto com um padrão talvez de testículo e ovário com relação ao contexto de proteção aos meus. Para quem atende micro, olha só o que pode acontecer. Faz conflito em F, conflito recebido. Eu tive uma sensação de perda territorial, artéria coronária, veia coronária, que gerou uma sensação de que tomaram o meu território de mim, pode pegar bexiga também, porque é perda de território, né? Tomaram o meu território, tomaram o que é meu. Às vezes pode vir fígado ou vesícula no contexto de ectoderma, numa relação de injustiça por aquilo que aconteceu. E em G, eu posso gerar em mim uma frustração de que eu tenho hipotálamo, hipófise, um medo de não me sentir à altura, de nutrir, pode pegar lá glândula mamária, hipófise com glândula mamária, medo de não ser capaz de nutrir, ou hipófise mais fígado e endoderma com uma relação de medo de não me sentir à altura, de um perigo de faltar. Daí, lá o rim em mesoderma novo, com perigo de faltar o quê? Dinheiro. Então, perigo de faltar é o quê? Vai vir o rim, porque nós temos com perigo de faltar dinheiro. Se fosse perigo de faltar comida, talvez o rim não estaria alterado. Mas, nesse caso, o que nós estamos vivendo é o medo de faltar dinheiro, porque o dinheiro me gera comida, né? Então eu tenho medo de faltar dinheiro, porque daí eu posso ser incapaz de proteger ovário, testículo, mesoderma novo, os meus, né? Então eu posso ter uma conjunção de fatores em F que geram em mim uma outra situação em G, tá? Então eu perdi meu emprego e gerei em mim uma sensação de medo de não ser capaz de nutrir os meus familiares, os meus filhos, principalmente se vem um contexto transgeracional de, por exemplo, um homem que foi à falência e os filhos passaram fome, ou eu tomei a decisão de vir para o Brasil e os meus passaram fome, uma mulher que o marido perdeu tudo e foi embora, ou morreu, ou foi para a guerra, e eu fiquei sem nada, sem ninguém para me nutrir, que eu me senti incapaz de proteger os meus. Então ela pode ter um contexto transgeracional que vai dar essa fragilidade de F e G, uma fragilidade. Foi claro? Deu para entender essa relação? Tá? Então eu vejo geralmente nos pacientes que tem uma perda de território profissional, que é uma perda de território. Tá? Em geral eu olho com artéria, veia coronária, centro de controle ali hormonal, ou bexiga, por exemplo, numa relação de perda territorial, perdi o meu espaço, perdi o meu território, perdi o meu emprego. Agora, se tem associação com proteger os meus, com uma incapacidade em dar suporte aos meus, suporte de novo, suporte pegaria mais quadril ali, num contexto de dar sustentação e suporte, ou lombar baixa, né? Mas
Deixa eu pensar, ovário ou testículo, o medo de que algo vai acontecer que eu não vou poder ajudar os meus, uma incapacidade em evitar que os meus sofram, que passem por alguma dificuldade. Então eu poderia pensar sim na associação de ovário e testículo, mas eu geralmente tendo a não encontrar esse padrão, tá? Poderia sim na associação. Em meso novo perderia função também ou seria só no ectoderma? Eu acredito que meso novo também tem uma necrose e uma diminuição da função daquele órgão. Ele vai diminuir também, Dani, essa produção de hormônios que vai diminuir a função de libido, né? A libido não é uma função, é uma função de eu estar apto a um desejo sexual. Então, se eu tenho uma diminuição dos hormônios, eu vou perder a função, diminuir a função sobre essa situação. Homens jovens saindo da adolescência com queixa de não ter libido. Já vamos chegar lá nesses outros contextos, tá? Dor no testículo pode ser fase ativa nesse contexto. Dor é geralmente fase PCL ou crise epileptoide. Lembra das câimbras testiculares, né? Umas câimbras, torções testiculares de crise epileptoide? Ou tem um contexto também relacionado a um princípio de dor inflamatória. Então, dor em geral, Cláudia, fase PCL, inflamação, que a gente pode encontrar essas alterações. Júlia, se eu não responder daqui a pouco, tu me avisa, tá? Tu me lembra aqui, mas eu vou lembrar do contexto desses pacientes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes de eu entrar nesse contexto da Júlia, tá? Então, nesse contexto, podemos entrar num gancho, tá? Sobre a osteoporose, porque a osteoporose tem um sentido de incapacidade e uma autodesvalorização com relação a não ser capaz, às vezes, de proteger os meus, porque eu tenho medo de perder, né? Então, esse é um vínculo associado, né? Então, se eu tenho medo de perder, porque eu me senti incapaz de cuidar os meus, né? Eu tenho uma incapacidade em cuidar, por isso eu perdi. Então, eu posso ter uma incapacidade, uma frustração, uma impotência nesse momento. Nesse sentido, a autodesvalorização profunda gera uma necrose tecidual em ossos. E essa necrose é chamada de osteopenia ou, mais profundamente, em osteoporose. Então, isso vai diminuindo, sim, dependendo o osso vinculado àquela perda. Então, se eu tive um aborto, qual o osso que eu posso ter sentido uma autodesvalorização, uma incapacidade? Os ossos da bacia que deveriam segurar aquele feto. Então, essa autodesvalorização e incapacidade de ter segurado pode fazer uma osteoporose com relação aos ossos da bacia nesse mesmo sentido. Então eu vou ter uma incapacidade em proteger junto com a parte óssea, uma incapacidade, uma autodesvalorização local naquele momento, e eu vou ter então, uma osteoporose em quadril, um baixo libido associado, porque eu ainda estou vivendo aquela frustração de perda que eu vivi. E aí eu tenho baixo libido e osteoporose associado. Agora eu posso ter uma sensação de autodesvalorização com relação a eu estar na menopausa e não me sentir mais atraente para o meu esposo. Então eu baixo o libido nesse momento, porque eu me sinto mais velha, as outras meninas são mais novas, mais bonitas. Então eu tenho uma sensação de que baixou o libido pela menopausa, então eu entrei na menopausa, diminui o libido automaticamente, por causa que agora eu tenho que passar o posto, né? Porque agora eu não posso ficar a vida inteira procriando, né? Eu passo o posto para os meus filhos mais novos, pelas minhas filhas, e aí entra um processo de que essa mulher, ela pode se sentir não mais tão atraente. E o que representa a atração sexual ou o processo sexual? São os ossos do quadril, os ossos do fêmur, que pode entrar na relação de abrir as pernas para receber o parceiro, uma incapacidade de reter o parceiro, e eu posso ter uma osteoporose naquele local especificamente, também numa autodesvalorização, uma incapacidade de reter o parceiro para mim, porque eu me sinto já não mais tão bonita, eu me sinto que eu não estou mais em idade reprodutiva. Já estou pensando aqui nas mães desses garotos, no conflito herdado também. Olha lá. Então, esse é o conflito de ovário e testículo. Agora nós temos também um conflito que é um pouco mais frequente, que é o conflito relacionado aos centros de controle hormonal. Então, existe o centro de controle hormonal do lado esquerdo, que produz estrógeno, progesterona, e do lado direito do cérebro, que produz, então, a testosterona.
Isso fica na região do ectoderma, relacionados então ao neocórtex. Então no neocórtex nós temos o centro de controle hormonal masculino e feminino, então nessas regiões, que estão diretamente relacionados à liberação, à estimulação para que os hormônios masculinos e femininos sejam liberados da melhor maneira possível, né? Então nesse sentido, quando há um conflito relacionado à perda de território, daí nós entramos nesse tecido. E aí a pergunta que veio antes, e perda de território profissional, eu perdi meu emprego, eu perdi a minha empresa foi à falência, ou meu sócio passou a mão e roubou a empresa de mim, ou eu sou o herdeiro da família para aquela empresa e o meu pai delegou a função para o meu irmão mais novo e não para mim. Então eu perdi aquele território não é meu, não me deram aquele território que era meu de direito. Então essa perda de território pode estar relacionado a esse centro de controle hormonal, que fazendo uma tomografia computadorizada, ele seria encontrado um relé nessa região ou nessa região do neocórtex, que estaria relacionado ao centro de controle hormonal masculino e feminino. Nessa mesma região do centro hormonal masculino está então a artéria coronária, o centro de controle da artéria coronária, estaria também o centro de controle do ritmo cardíaco, estaria o centro de controle relacionado ao orgasmo, e do lado esquerdo os centros de controle relacionados à veia coronária, o centro de controle hormonal feminino, estrógeno, estaria o centro de controle do clitóris, estaria o centro de controle hormonal. Então nesse centro de controle, todos esses órgãos que eu falei agora estão relacionados a conflitos de perda de território. Essa perda de território é como se tomaram o meu espaço, tomaram o que é meu. Pode ser medo, um conflito de perder meu território sexual, então eu perdi minha parceira me deixou, foi embora, me rejeitou, ou eu me sinto segundo plano. Dá mais atenção ao celular ali do que pra mim, então fica só no celular ao invés de dar atenção pra mim, ou fica lá, fica lá com as amigas ao invés de dar atenção, ou dá mais atenção à família dela do que pra mim, ou dá mais atenção ao trabalho, ele dá mais atenção ao trabalho do que pra mim, dá mais atenção aos amigos dele do futebol do que pra mim, então eu me sinto segundo plano. Esse é um conflito que é chamado do segundo lobo, ou segunda loba. Somente o lobo alfa e a loba alfa que podem procriar. Quando eu me sinto secundário, porque eu não me sinto prioridade na vida do meu parceiro ou da minha parceira, o paciente ele vai tender a ter uma redução de libido, porque fase ativa de estresse em tecidos do ectoderma, nesse centro de controle hormonal masculino e feminino, há uma baixa do libido. Então nessa fase ativa de estresse há uma baixa de libido enquanto eu me sinto não prioridade, enquanto eu me sinto deixado de lado, enquanto eu me sinto rejeitada de alguma forma, seja pelo olhar, seja por críticas, seja por cobranças, às vezes, que eu acabo me sentindo que eu não sou bom o bastante. Então isso traz uma baixa autoestima, uma inferioridade como mulher ou como homem. Então se eu sentir num casamento anterior uma situação de traição, eu posso ficar num alerta com medo de ser traído novamente. Porque enquanto eu não lidei bem com aquela situação, eu fico sempre no alerta com medo de sofrer de novo. E essa constante de situação relacionado ao medo de perder o meu território faz com que eu baixe o libido. Por isso que relacionamentos anteriores mal resolvidos tendem a trazer para o relacionamento atual algumas dificuldades de entrosamento, algumas dificuldades em me sentir pleno com relação ao libido, com relação ao relacionamento. E nós podemos trazer também, não muito difícil, pessoas que viveram conflitos com pai e mãe, como considerando o pai e mãe como meu território, é meu pai, é minha mãe, e o pai traiu às vezes a mãe e foi embora. Eu me senti traído junto com a minha mãe e me senti rejeitado, ou que o pai na gestação deu uma sensação de traição, ou rejeição, ou não valorização. Então eu posso sentir que eu não me sinto prioridade na vida do meu pai, e quando eu não me sinto prioridade porque ele gosta mais da minha irmã do que de mim, porque ele dá prioridade à família dele do que pra mim, dá mais prioridade à mãe dele do que pra mim, então eu não me sinto prioridade na vida do meu pai, não me sinto prioridade na vida da minha mãe, eu posso me sentir secundário na vida deles, eu posso trazer essa informação e reativar com parceiro ou parceira.
Então, quando o meu pai não me dava atenção, agora minha parceira não me dá atenção, agora meu parceiro não me dá atenção. Ele fica me deixando de lado, ele dá mais importância aos projetos dele do que para mim, fica me dando mais atenção aos sonhos dele, ou ao celular, ou à televisão, ao videogame do que para mim. Então eu me sinto segundo plano. E esse segundo plano faz com que eu fique sempre na reativação do que eu vivi lá na infância. Ou sim, Lívia, o que os relacionamentos dos antepassados, que não era muito difícil acontecer situações de homens que traíam lá no passado, ou mulheres que traíam, não eram só homens que traíam, tá? Eu encontro muito frequente mulheres que traíam lá no passado, situações que vinham na história da família no sentido de que, segundo plano, eu moro com o meu sogro e minha sogra e o meu esposo fica do lado da sogra ao invés de ficar do meu lado. Então eu sinto deixada de lado, eu me sinto que eu não tenho meu território, não estão me dando o meu espaço. Então todas essas sensações, essas situações, você viu quantos exemplos de possibilidades, né? De que eu não me sinto com o território, eu não me sinto com o meu lugar. Ou território profissional, eu não tenho meu território. Quantos homens sentem aquele território profissional como deles e eu sou gerente, eu dou conta, eu faço. Agora quando eu me aposento, eu desmonto porque eu não tenho mais um território. Eu não me sinto mais pertencente a algum território, eu não me sinto mais útil, eu não tenho mais aquele território que eu buscava, que eu tinha as minhas exigências, que eu fazia as minhas coisas. Então, nesse sentido, quando ele sai daquele trabalho, entra na aposentadoria, o libido cai, porque eu entro nessa sensação de perda de território. Então, ao perder o território, eu caio nessa fragilidade. Aí, Júlia, entra nesse processo desses adolescentes. Quando um adolescente tem um primeiro amor na vida dele, sabe aquele amor de adolescência, amor cego lá, que eu tenho aquela grande paixão e aí aquela grande paixão me deixa. Ou eu idealizo alguém que não gosta de mim, ou eu tenho meu território de amigos, mas eu sou excluído. Ou eu tenho uma mudança, meus pais quiseram mudar de cidade, eu perdi meu território de amigos, meu território de pessoas que eu gostava, de amizades que eram do peito. Então eu tive uma perda de um território, eu não me sinto à vontade dentro desse território que eu estou. Eu posso ter essa relação territorial de perda ou não estão me dando o território meu de direito, que acaba trazendo para esses adolescentes uma sensação de baixo libido. Ou eu perdi meu território em casa, porque minha mãe não me deixa minha privacidade no computador, ou ela tomou meu computador de mim de castigo, é o meu território. Não, é o meu território, me deram. Mas se estão me tomando, estão me roubando, não é? Se me deram, se alguém me toma, estão me roubando. Então um castigo me tomar o que é meu é um roubo. Estão me tirando o que é meu. Então eu posso sentir uma sensação de perda de território. Ou se eu tenho conflitos territoriais na minha casa, onde eu não me sinto à vontade nesse território, estou perdendo meu espaço, ou eu tenho um perigo de perder meu território, que é meu pai ou minha mãe, um perigo de uma separação. Ou eu não tenho mais minha privacidade, eu não consigo impor limites sobre o meu território. Então eu tenho meu quarto, mas estão sempre lá fuçando, estão sempre lá querendo mexer no que é meu, e aí eu entro nesse conflito territorial. E a mulher que faz uma cirurgia de retirada de ovário e útero, isso é o primeiro contexto que eu falei, o segundo contexto que eu falei. O primeiro contexto é um trauma físico, né, o trauma tóxico, e o segundo contexto de baixo libido é a cirurgia. A cirurgia de extirpação de ovário, que pode diminuir o libido. Acertado toda a parte de autoestima, a osteoporose pode desaparecer, pois fazer o osso é muito difícil. Sim, a osteoporose pode ser refeita a partir do momento que há essa volta à normalidade de autovalorização. Qual que é o problema? Quando uma mulher tem uma autodesvalorização, o que ela se preocupa? Em ter a valorização dos outros. Então a vida inteira eu tive que fazer de tudo para proteger os outros. A vida inteira eu me sinto que eu tenho que ser apta, capaz de cuidar dos outros. E vai perdendo, quando eu não me sinto capaz, eu me sinto impotente, eu me autodesvalorizo porque eu não fui capaz, eu vou tendo a osteoporose. A partir do momento que ela cai a ficha, que ela esqueceu de fazer para ela, que ela nunca fez nada para ela, que ela para de se culpar por não ser capaz pelos outros e começa a viver a vida dela, sim, é possível voltar a recalcificar o osso. Mas não adianta tomar remédio se eu estou no conflito ainda. Então é importante a autovalorização. Quando que aquela mulher começa a se autovalorizar buscando a vida dela? Quem mais aqui? Quantos espirros por aqui?
Eu percebi que tem muita gente em mini esquizofrenia e eu acho que as pessoas sumiram. De repente parou os corações. No começo estava um monte de coraçãozinho, de repente sumiu, né? Eu não sei, as pessoas acho que estão meio... ou estão planando ou estão nesse contexto do processo de mini esquizofrenia aí, hein? Super, entendi. Lembrando que o primeiro amor é a mãe. Exatamente, Júlio. Exatamente, é muito frequente esse contexto que eu vejo de que às vezes eu tenho aquele grande amor pela minha mãe, é meu território, né? Aquele meu território, que a minha mãe é meu território, a minha mãe é quem eu amo, a minha mãe é meu espaço. E tem muita criança que disputa território com o pai. E tem muita mãe colocando a criança dormir no quarto com ela e o pai no outro quarto. E aí aquela criança está assumindo o quê? Que quem é o território dela? É a minha mãe é meu. A minha mãe é meu território. E daí sai daqui, pai. Sai daqui. Por quê? Ou a mãe tem os conflitos dela de não querer ter relação sexual, a mãe tem medo de engravidar, então é melhor eu dormir com meu filho do que dormir com meu esposo. Tem alguns bloqueios na sexualidade do transgeracional, não necessariamente dela. Então às vezes o conflito do libido da mãe traz aquela criança também ter um desejo, uma idealização daquele território. Eu atendi uma criança esses dias atrás, um tempo atrás, que ela tinha um contexto de triangulação na família e ela era adotiva. Essa triangulação na família, nesse contexto de ela ser adotiva, a mãe tinha um amante e teve essa criança com o pai ali e essa criança daí foi adotada. Agora, para essa família adotada, por um acaso, a mãe também tinha triangulações, a mãe adotiva tinha triangulações na história da família. E esses contextos daquela criança com o que a mãe trouxe faziam com que aquela criança permanecesse nos conflitos dela e nos sintomas que ela apresentava. Então não adiantava eu corrigir o contexto lá daquela criança do transgeracional, mas ela foi cair numa família exatamente que tinha o mesmo padrão do que aquela criança. E aí voltou a ter esse contexto de triangulação que aquela criança disputava, talvez num contexto mais depressivo, não ativo, maníaco, eufórico, o território com o pai adotivo. E aí ela permanecia nesse conflito de perda de território. Então sim, é possível crianças entrarem nesse processo de disputa de território com o pai, ou meninas disputarem o pai com a mãe, porque entram numa sensação de que o pai é meu território. Talvez não sexual, tá? Talvez não nesse vínculo, mas é meu, né? A criança não tem, talvez, nem sempre, né? Mas nem todos os casos é sexual, nesse contexto de hormônios sexuais. Às vezes é simplesmente meu território, o que eu considero como meu. Então eu tenho medo de perder o meu território, eu entro nessa fragilidade e eu acabo entrando em fase ativa com baixo libido. Lembrando que, nesse caso específico, quando nós falamos do centro de controle hormonal masculino e feminino, quando eu perdi meu território, então vamos dizer que eu perdi minha mãe, tá? Então a minha mãe é minha, mas meu pai tomou meu território de mim, porque talvez tenha um bloqueio transgeracional, porque talvez aquela mãe, ela permitiu, sem querer, que aquela criança assumisse ela como um território. Não foi claro, ó, teu pai é meu esposo, você é meu filho. Tá? Teu lugar é na tua cama, eu vou lá deitar contigo para fazer você dormir, mas eu volto para minha cama, que é o meu lugar. Meu lugar é com o teu pai é meu esposo. Então eu volto àquele lugar. Ou tua mãe é minha esposa, eu volto lá dormir com ela. Então faço vocês dormir, mas depois eu volto para a cama, que é ali o lugar do papai e da mamãe dormir, né? Então eu coloco no lugar, né? O lugar ideal, o lugar correto, né? Onde é que está aquele processo. Mas existem muitos casos que, ele ronca demais, então eu vou dormir lá com os meus filhos. Ao invés de dormir em outro quarto, não, vou dormir com meus filhos. Então o filho pode entender um território meu, a minha mãe é minha, ela vem dormir comigo, ela é minha. Então às vezes há uma disputa territorial que também pode afetar esse contexto. Então tendo o primeiro conflito lá com a mãe, por exemplo, bloqueou um lado do cérebro, então fase ativa de frustração. Agora, essa criança cresceu e na adolescência ela teve um grande amor, 14 anos, aquele amorzinho, sabe, de juventude, e foi decepcionado, e sofreu, e se frustrou, e perdeu o segundo território. Agora, ao invés de ter uma baixa de libido, o segundo conflito, ela faz mudar o limiar do cérebro e faz com que aquela criança, ao invés de ter um baixo libido, agora ela tem uma hiperprodução de libido. Tá? Então, por isso que algumas pessoas têm um aumento do libido, porque tem 2 conflitos ativos, ou mais de 2 conflitos ativos ao mesmo tempo. E essas duas conjunções de situações de perda de território faz com que essa pessoa
fique entrando no processo de querer sexo todo dia, querer tocando todo dia, querer estar num processo de alto libido, ou o que nós chamamos de casa nova, ou ninfomania, que é um desejo sexual exagerado, exacerbado, entrando no processo do 50 tons de cinza, assim, de um processo exagerado, ou nos vínculos Sádom, ou nos vínculos de exageros, ou querer ter relação sexual em lugares inusitados, em querer ter relação hiperlibido em alguns momentos, ou até no contexto de querer se mostrar, né? Então, eu morava num prédio antigamente, onde os vizinhos falavam que não dava para deixar as crianças na sacada, porque no prédio da frente, quando o homem via que tinha uma criança na sacada, ele começava a tirar a roupa e se mostrar para aquelas crianças. Então entra no processo desse. Nós fizemos uma aula dentro do curso Origem, eu acho que foi, sobre esse contexto do casa nova, do exibicionismo, do contexto da pedofilia, né? Dessa amostra de situação de hiperestimulação, e aí tem os contextos relacionados a esses padrões, né? Então, essa relação do sadomasoquismo, sim, casa nova, né, que é essa relação de conflito, de perda de libido, que aumento do segundo conflito, aumenta o libido, mais uma agressividade, porque houve raivas e injustiças, houve contextos de ataques, onde que eu quero, às vezes, ou ferir o outro, né? Então há uma relação de derme bilateral também, numa constelação emocionalmente morto, porque essa pessoa acaba tendo dificuldade em sentir amor, essa pessoa tem dificuldade em se entregar completamente a uma pessoa, então ela tem um desejo, mas não dura muito. Então é aquele desejo momentâneo, mas não sente aquele amor, não tem aquela sensação plena, né, de afeto pela outra pessoa. Então isso pode acontecer gerando um excesso daí nesse momento. E o terceiro conflito que poderia então trazer também alterações com relação à parte, então, de alterações do libido, é um outro órgão que pode produzir, tá, o conflito. Todo mundo com renite aí, pessoal? Que isso? Se é sádico ou masoquista, vai agregando constelações não mania ou depressão. Na mania ou depressão, sim, daí vai entrando essas diferenciações, tá? O córtex adrenal, o contexto relacionado ao mesoderma da suprarrenal, mesoderma novo, ele também tem um contexto de ter tomado uma direção errada, mas também tem a liberação de hormônio masculino e feminino. Então, nesse sentido, quando há um conflito relacionado à suprarrenal, de ter tomado uma escolha errada com relação a um caminho, se fala também com relação a alterações nesse tecido. Mas eu chego a pensar que também seja uma conjunção. O que se fala é que o córtex adrenal ele libera hormônios. Mas será que não é o córtex adrenal junto com um conflito relacionado ao ovário? Ou junto com um conflito relacionado à artéria ou veia coronária? Né? Então nós podemos ter, eu tomei uma escolha errada que eu não pude evitar uma perda. Ou eu tomei uma escolha errada e eu fui rejeitado. Eu fui traído. Então é como se eu sinto que eu sou um Zé Ninguém, eu estou sempre errado, nunca está bom o suficiente, porque suprarrenal quer dizer que eu tomei sempre o caminho errado, né? Eu tomo as direções que eu não deveria, eu fui jogado para fora da curva, né? Então eu sou... Como é que é, Dani? Aquilo que tu fala E agora eu esqueci o dizer que você fala lá no contexto da suprarrenal. Então entra um contexto sim de que eu posso ter talvez sido jogado para fora da curva, e aí eu tenho uma relação de estar sempre errado com relação ao padrão de não ser bom bastante a parceira sexualmente, não ser eficiente sexualmente. Então eu fico mais preocupado com a minha eficiência do que com relação ao sentido de eu estar bem no ato sexual. Então se eu estou tenso, preocupado em agradar o meu parceiro, eu não estou totalmente relaxado para a relação, eu estou preocupado em agradar, eu estou preocupado em ser eficiente. Aí nós entramos naqueles conflitos que caiu no mata-burro, é mais ou menos isso. E aí entramos no conflito que perdas territoriais para homens pode gerar em fase ativa de estresse, relacionado então ou baixo libido, mais intenso ejaculação precoce e mais intenso uma impotência sexual. Então quanto mais intenso o conflito de perda territorial, onde eu encontro uma perda do que é meu, eu entro nesse aumento de sintomas de um baixo libido
para uma relação de ejaculação precoce, para uma relação de impotência. E ejaculação precoce também pode ser o contexto de que eu tenho que ser rápido para não ser visto. Então entra no processo onde que eu posso estar ali numa situação onde que meus filhos podem chegar de repente. Ou o sogro pode chegar em casa de repente. Ou eu tenho uma situação que alguém pode chegar e me pegar no flagra. Então eu tenho que ser rápido. Então isso pode acontecer. Parte 2, 3 e 4 então do libido. Olha lá, hein? Quem quer falar comigo sobre isso? Ficou claro? Deu para entender essas relações? Então pega o aviãozinho ali, compartilha com o pessoal, compartilha com quem você conhece, coloca lá nos stories para que as pessoas conheçam, para quem está no YouTube, compartilha lá no Facebook para outras pessoas também conhecerem um pouco mais, saberem um pouco mais sobre essas relações. Nós podemos fazer a parte 2 do libido do transgeracional, é bem interessante. Então trazer o que aconteceu no transgeracional que pode deixar fragilidades para o paciente hoje, no aqui e agora, que faz com que esse libido seja travado, bloqueado e ele possa ter dificuldade em fluir, por mais que ele não tenha vivido grandes conflitos, grandes alterações. E para quem aí quer saber mais, segunda-feira começa o workshop Terapeuta da Origem, onde lá dentro eu vou explicar muito mais informações sobre os 5 erros dos terapeutas, os 3 passos que fazem você chegar na origem emocional do sintoma. Você vai também entender como regular essas relações que eu falo ali, a micro com a nova medicina, constelação familiar nova medicina, psicoterapia com a nova medicina, com as leis biológicas, como associar essas informações, osteopatia com a origem emocional do sintoma, como associa essa informação para potencializar o resultado do teu paciente a chegar a uma conclusão, a chegar na origem específica daquele sintoma do paciente. E dentro da semana, se vocês fizerem a inscrição, eu vou colocar aqui como fazer a inscrição, tá? www.cursorigens.com/workshop. Então ali fazendo inscrição nesse site, você consegue então entrar e é online gratuito, né? Só tem o Ivan e o Homem na live. Nesse workshop é online gratuito, então para quem quiser acessar, então semana que vem vão ser 3 videoaulas, segunda, quarta e sexta-feira vão ser liberadas essas videoaulas e no meio disso tudo, segunda-feira vai ser liberado o WhatsApp, um grupo do WhatsApp exclusivo para bate-papo e dúvidas, tá? Então nesse WhatsApp você vai poder fazer as perguntas de dúvidas que apareceu sobre as aulas, de dúvidas sobre a origem emocional dos sintomas, que eu vou responder o máximo de dúvidas possíveis, mesmo que eu não saiba, eu vou responder não sei, mas eu vou buscar ao máximo responder todas as perguntas que tiverem dentro dessa comunidade, para que você saiba como é a comunidade Origens, como é dentro do curso, como são as respostas, como a gente faz essa troca de informações, como a gente vive essa comunidade, para que vocês possam entender cada vez mais como é a origem emocional dos sintomas. Então lá dentro, segunda-feira, no primeiro vídeo vai ser liberado esse WhatsApp, tá? Que horas vai acontecer as aulas? A aula vai ser liberada o dia todo para você. Você vai receber um e-mail e vai ser liberado para você assistir a aula até domingo, tá? Então as aulas vão estar liberadas de segunda, vai liberar a primeira aula, quarta, segunda e sexta a terceira, mas vai ser liberado para você assistir até domingo e o WhatsApp vai estar aberto para todos conversarem. Grande abraço e eu vejo vocês amanhã, tá? Amanhã, pessoal do YouTube, amanhã a aula vai ser sobre o contexto relacionado ao odor. Por que que o cheiro faz diferença? Por que que os odores podem incomodar o paciente?